São imagens lá da faixa de Gaza. Eu vou trazer alguns dos números que ele destaca, né? Israel bombardeou 5.300 prédios ao longo das últimas horas. 5.300 prédios. Aqui a gente vê um morador indo olhar o que sobrou, talvez, da casa dele, né? Moram 2 milhões de pessoas, 2 milhões de palestinos moram ali na faixa de Gaza. Outro número, 610 mil palestinos sem água. Isso é punição coletiva. Esse é o nome que se dá. 187 mil desabrigados. Isso não sou eu que estou falando. É o balanço que o Jamil Chad faz a partir das fontes. Ele está ali, ele é um correspondente que atua junto ao escritório da ONU na Europa e trouxe esse balanço na coluna dele do UOL. Estamos todos chocados com o que aconteceu. Os ataques, a festa onde morreram dezenas de israelenses. E estamos chocados também com a postura do governo israelense. O governo de Israel, através do seu primeiro-ministro Netanyahu, que é apontado por um jornal israelense como responsável pela guerra, disse que os palestinos vão sentir durante gerações os reflexos deste conflito. O que quer dizer isso? É punição coletiva. A própria ONU já disse que há indícios de que Israel pratica em relação a 2 milhões de moradores da faixa de Gaza punição coletiva. Não é um ataque ao Hamas, é um ataque ao povo palestino e que não começou agora. Ele tem décadas, está em ação. Israel, dirigido por esse homem aqui, que no meu ponto de vista, a gente poderia apontar como um criminoso de guerra, Israel é uma potência colonial em relação aos palestinos. Tem que dar um nome para as coisas. Ah, mas o Hamas fez um ataque terrorista. E o que Israel faz, então? Se nós vamos usar o adjetivo em relação ao Hamas, em relação ao Hezbollah, vamos usar adjetivo? Então vale para todo mundo? Como é que nós vamos chamar este homem aqui? O que ele é? Ou usamos adjetivo para todo mundo, ou não usamos para ninguém. Eu vi uma postagem muito boa do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que ele disse o seguinte: a única forma das crianças israelenses dormirem em paz é chegar o dia em que as crianças palestinas também possam dormir em paz. Não haverá paz para alguns, a paz tem que vir para todos. E por enquanto o que nós temos é uma campanha internacional midiática para transformar os israelenses em vítimas e os palestinos, ou o Hamas, numa organização terrorista. Aí eu queria chegar a um outro ponto. Nós vimos aqui, o Edu já falou bastante sobre isso na abertura do programa. Ontem entrou um sujeito aqui um pouco alterado, acelerado. Um pouco é bondade sua. É um estilo assim bolsonarista, eu não sei se ele é bolsonarista, mas ele está lá em Israel, até entendo, né? Está lá sob pressão e tal, mas ele não tem o direito de entrar ao vivo, atacando, e entrou logo dizendo assim: por que vocês não usaram a palavra terrorista para se referir ao Hamas e ao Hezbollah? Ah, é? A ONU usa a palavra terrorista? O Hamas está na lista de organizações terroristas da ONU? A gente tem uma matéria sobre isso também, mostrando que não. O Hamas não está na lista de organizações consideradas terroristas. Ah, o Lula não chama o Hamas de terrorista. Por que o Brasil não classifica o Hamas como grupo terrorista? A resposta está aqui. O Brasil só considera terroristas os grupos assim classificados pela ONU. E a ONU, por um motivo ou outro, não considera o Hamas uma organização terrorista. Pode ter praticado um ato terrorista contra civis. Então é um ato terrorista, mas aí vem o sujeito e cobra que a gente use uma nomenclatura que a ONU não usa. Sabe quem usa? A mídia alinhada com Israel. Ele achou que estava num desses lugares. Achou que vinha aqui para fazer propaganda do Netanyahu. E aqui não tem isso. O Netanyahu, no meu entendimento, e acho que no entendimento de muitos que nos acompanham, e no entendimento do jornal Haaretz, não é jornal, porque estão falando aí, né, o PT é amigo do Hamas, e vocês jornalistas, que não são jornalistas, são militantes da causa palestina. O Haaretz,
é um jornal israelense e apontou o Netanyahu como principal responsável pela guerra. Então, não venham cantar de galo aqui para cima da gente. Não venham. Aqui a linha é outra. E não é de fazer defesa de terrorista. Aliás, eu considero até uma medalha, viu, William e Vivi? Ser atacado pelos personagens que nos atacaram nas redes sociais nas últimas horas, porque o que eles fizeram? Recortaram a fala tresloucada daquele cidadão e colocaram nas redes. Quem fez isso? O procurador afastado do cargo de deputado, um procurador mancomunado com o juiz, procurador Deltan Dallagnol, acusado de participar de um conluio. Esse cara nos atacou. Eu sinto como uma medalha. Ser atacado pelo Deltan Dallagnol, eu encaro como uma homenagem. Não quero comparar, mas o Chico Buarque disse que quando o Bolsonaro se recusou a assinar o Prêmio Camões para ele, era como se ele ganhasse um segundo Prêmio Camões. Então eu considero um prêmio ser atacado pelo Deltan Dallagnol e ser atacado pela deputada pistoleira. Ela teve coragem de dizer, jornalistas que defendem terroristas. Ela que saiu com uma arma na mão e apontou para a cabeça de um cidadão brasileiro em São Paulo, na véspera da eleição. Então considero uma homenagem. Mas também vamos encerrar esse caso por aqui, porque eles não têm tanta importância assim. O que tem importância é isso aqui, ó. É isso aqui. O que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza. E a gente mostra isso. Como mostra e também manifesta a nossa condolência pela morte, por enquanto, de um brasileiro e outras 2 brasileiras desaparecidas, como a Vivi trouxe aqui logo na abertura do programa.